olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o Vida Inteligente em comemoração especial de fim de ano, com palestras de pessoas renomadas que tenham conteúdo e que possam contribuir com o nosso crescimento interior. Então hoje eu trago aqui meu amigo e irmão Eurênio de Oliveira Júnior, que vai nos falar, explicar, dissertar, destrinchar, não sei qual é o termo mais exato, o que é, o que significa o bem, o bom e o belo. Então, deixa eu trazer ele para a sala aqui. E aí, Eurênio, boa noite, como é que você está? Boa noite, e você, como é que está? Está? Depois das pancadas, a gente se sente melhor, não é? Isso. Eurênio, então eu vou... o tema que nós escolhemos aqui para falar hoje, e eu vou deixar você à vontade para você falar o que você bem entender, não vou interferir, não vou perguntar, não vou fazer nada. Eu quero que você destrinche para nós, assim, toda essa experiência que você tem sobre essas três palavras, o bem, o bom e o belo, para que a gente possa definitivamente entender o que elas significam e como usá-las no nosso cotidiano. Estes três termos, palavras, que estão como nominativos, né? Porque são atributos adjetivos. Né? Agora tem um cachorro aqui batendo, vai com ele mesmo. Então, bem, bom, belo são constituintes da definição que o mestre deu a respeito da eubiose. Quando eu digo mestre, é o mestre do movimento ao qual pertenço, que é Henrique José de Souza. Né? Então, são três atitudes mentais coracionais que juntas se completam. Elas se completam. Bem, bom, belo. Mas o bem, o bom, o belo. Né? Estão nominativas. Estão designativas do significado que elas contêm. Então, elas atuam na alma humana e se projetam na forma. Atuam na alma humana. Então, você, por ter valores do bem, do bom, do belo, são atributos que a sua alma vai se afeiçoando e vai se formulando dentro dessa angulação, que é tríade. E, por ser tríade, ela se refere a coisas que estão interessadas ou apontadas para o espírito. Tudo que é quatro, o quaternário, são coisas objetivas da Terra. E o que é ternário são coisas subjetivas no céu. Então, se completam os argumentos subjetivo e objetivo somados que vão apontar os atributos que você possa ter ou não. Quando você não os tem, ao bem se contrapõe o mal, o L, M-A-L. Ao bom se contrapõe o ruim. E ao belo se contrapõe o antiestético, o deformado. Por que o deformado não colabora com a alma? Porque a alma tem que se afeiçoar ao espírito, que lhe é superior. E se ela tem que se afeiçoar ao espírito, ela não pode estar compactuando apenas com coisas da terra, que são as formas. E as formas que se desviam dessa afeição. Por exemplo, quando você ouve uma bela música, a sua alma se afeiçoa ao belo, e o belo está contido na tríade superior ou espiritual. Então, elas atuam na alma estas formas, né? São como se disséssemos a omnipotência, a omnisciência e a omnipresença, que são os três fatores de Deus, tidos desde a filosofia de Aristóteles como cânones que a Igreja adotou, né? Junto com a sabedoria de Santo Tomás de Aquino. Por isso que fala-se numa tendência aristotélico-tomista, ou seja, Aristóteles deu um filósofo que era inteligente, possuidor de conhecimento. Ele foi discípulo de Platão, como Platão o foi de Sócrates. Então, os três pensadores que mais compareceram nesta sequência foram Platão como meio, como intermediário, Sócrates como antecessor e Aristóteles como sucessor. Então, Platão tinha uma doutrina muito interessante. Ele falava do mundo das ideias. Daí se dizia que ele
ele era idealista, né? Não eram coisas concretas, era onde se buscava os padrões ou arquétipos dos quais se originavam as virtudes. Porque a virtude pura, ela não existe, ela só existe quando ela toma forma. Ela é uma proposta ideológica. Então, quando Henrique José de Souza fala bem, bom e belo, ele dá os 3 atributos para o aperfeiçoamento da alma humana. Nós sabemos que a alma não se confunde com o espírito. O espírito é a essência do ser que, a rigor, não vem ao mundo diretamente, ou vem através da mônada. Mônada, que é o princípio de vida, e as mônadas estão localizadas universalmente em pontos nenhum de indicação geográfica. Então, as mônadas detêm essas qualidades. E, detendo essas qualidades, elas chamam a alma para o convívio com o espírito. Né? Vejam que aquele quadro famoso de Bouguereau, que a alma é a psique e é o afeiçoamento da alma, ou psique, para Eros, que é o espírito. Ou seja, o idílio que se passa entre a alma e o espírito. Este é o idílio que cabe ao ser humano. O ser humano precisa desse idílio, desempenhar esse idílio para se aperfeiçoar, porque, no final das coisas, é fazer com que a alma se funda ao espírito. Então, nós não teríamos alma no céu, mas sim Deus na terra. Esta é a expansão dos mundos. Os mundos são programados para se expandirem na infinitude, para se tornar um processo sempiterno. Sempiterno é o termo que diz permanentemente eterno. Então, não tem começo, não tem meio e não terá fim. Blavatsky, quando vai definir o cosmos, ela diz que o cosmos não surgiu, ele sempre existiu. Ele apareceu, diferente de surgir. Aos nossos sentidos, que estamos aparelhados através da nossa evolução, pelas diversas raças que derivam dos sistemas, existem os sistemas solares, os planetários, os globos e as cadeias onde se desenvolvem as raças. São desdobramentos. É um processo tucuístico. É uma terminologia, o tuco, o padrão, é uma terminologia que está ligada aos mistérios tibetanos. Então, a alma vai se desenvolver, vai se desempenhar nesse caminhar através dos globos que estão contidos nas cadeias, que estão contidas nos sistemas. O que é o tucuísmo? Deus se faz sétuplo para que, através dessa sequência, nós possamos ir tomando a consciência da sua existência. Não? Então, o bem, bom, belo, que são atributos, são os que nos levam à consciência espiritual, partindo da consciência material. Porque, como disse o Tommy Lucy, que foi um dos adeptos, né? Evoluir é transformar a vida em energia na consciência. Então, a consciência espiritual é o ápice da consciência que o homem pode alcançar. Tá? Abaixo disso, a consciência material, psicomental, ainda é uma consciência ligada ao processo humano. E nós temos que superar para sermos iluminados pela fagulha que está na nossa própria consciência, a consciência de cada um. Por isso que ao homem é possível se desenvolver e é possível evoluir. Eu fiz um trabalho recente em que eu coloco como título desse trabalho um artigo, né? Reconhecer e conhecendo Deus. O primeiro passo é reconhecer a existência de Deus, ou dar uma credibilidade à existência de Deus. Você crê que ele existe. Depois que você crê, você começa a ter uma troca, um processo que não é imanente, ele é também transcendente. São 2 processos que trabalham conjuntamente. Imanente é o que está dentro e transcendente é o que supera ou extravasa os limites do que está dentro. Então, imanente e transcendente são complementos para quem quer chegar a Deus. E todos nós que evoluímos queremos chegar a Deus. O ser na Terra quer chegar ao máximo de poder e de
e de disponibilidade do seu físico, né? E essa disponibilidade, quando você conjuga esses ângulos aparentemente polares e irreconciliáveis, você começa a perfilar uma linha de união. O professor dizia, ele queria muito que o homem entendesse a polaridade, porque a polaridade só surge no contrário daquilo que você está querendo entender. Você entende o frio? O que é o oposto do frio é o calor. Você entende a noite? O que é oposto à noite é o dia. Então, é por contrastes que você vai agasalhando a polaridade em si. Eu diria, o tempo que eu tenho de sociedade, que já passa 50 anos, né? Eu entrei na sociedade em 1968, não conheci Henrique José de Souza e não precisei conhecer, porque eu conheci através de suas obras. E em suas obras, eu sendo, por formação, um jurista, portanto, atuando no meio das contendas, eu tentei destruir tudo que poderia ser irresponsável minha. E não encontrei, nesses anos todos, com todo o afeto que tive, dei um voto de confiança, mas procurei saber, entender se o pensamento e a atuação de Henrique José de Souza eram conjugados e coerentes. E foram completamente coerentes, porque ele sempre foi coeso. Então, a coesão nos leva à proporção da construção. E a construção chama-se obra. A terminologia é obra. E o que não é obra é a desmontagem. Este processo que é profundamente inquiritivo, você pergunta a ele, e ele, com o tempo, vai te responder se você tiver uma condição importante, chamada honestidade de propósito. Você tem que seguir uma linha e fazer o bom uso daquilo que lhe é dado. Por isso que no movimento da eubiose são exigidos juramentos. Os discípulos do colégio de iniciação juram perante si próprios de aproveitarem de maneira honesta. Não é? E mais um atributo que existe, que é a da meditação constante daquilo que se revela. Aquilo que você descobre pelo seu empenho vai se revelando a você. E você tem que meditar constantemente sobre aquilo. Parece difícil, mas não é. Você cria o hábito da meditação e isso se desenvolve de manhã, tarde, à noite, e inclusive de madrugada. Você está meditando. Então, esse campo é extraordinário, porque eu lhes confesso que é justamente nas madrugadas que eu mais entendo as coisas, porque o campo mental deixa de atrapalhar a sua transição, a sua passagem e as suas idas e vindas. Então, é nesse campo mental que você vai encontrando o reduto da sua própria explicação. Né? Existem aforismos e axiomas, né? São deduções diferentes uma da outra. No aforismo, a repetição de certos comportamentos cria a imagem de que aquilo é útil para ser entendido. E nos axiomas, são princípios que não precisam de demonstração. E dentro dos axiomas, existe uma relação muito estreita, que é de afinidade. A afinidade diz o seguinte: quando o discípulo está preparado, o mestre aparece. Eu tenho um amigo na sociedade que sempre fala de uma figuração muito importante. Quando você tem que subir uma escada ascendente, ou seja, para entender o mundo dos céus, você não espera a escada aparecer, você levanta a perna e a escada aparece. Né? Então, assim é entre mestre e discípulo. Quando você se prepara adequadamente dentro destes padrões da honestidade de propósito, a meditação constante da verdade revelada e a nobreza da vida, nós precisamos ter uma vida nobre, senão nós não servimos ao próximo. Nobre é ato de nobreza. Nobreza é renúncia. Nobreza é deixar de falar certas coisas.
não é Maria vai com as outras, é saber o que está fazendo. Mas deixar de fazer isso é que ele está prejudicando de uma maneira lesivamente grave o seu semelhante, porque todos têm que evoluir. O plano de Deus é que todas as almas evoluam para que ele, de um cubo inicial enorme, seja depois disto, depois da evolução de kalpas, de sistemas, etc., você tenha um Deus formado por vários cubinhos, porque cada cubinho vai se destacar e vai ser o centro de um novo universo. Por isso que os universos são infinitos. Não é? Então, o conceito científico ele é obturado em relação à ciência esotérica, porque ele quer saber do princípio, meio e fim. Isso não existe. É o que diz Blavatsky, repetindo, o universo sempre existiu. Ele sempre existiu porque ele tem que ter os 3 atributos. Né? Ele é ciente de tudo, ele está em toda parte e ele explica todas as coisas. Né? Então, se você tiver esses 3 atributos, que são atribuídos, colocados dentro da ideia das igrejas, especialmente da católica, você vai com esses 3 fatores, conjugando-os, entendendo melhor o que é o bem, entendendo melhor o que é o bom, entendendo melhor o que é o belo. Então, você, na formulação da própria vida, você vai vendo esses fatores se entrelaçarem e se auto-auxiliarem. Eles esclarecem por si mesmos. Então, de aforismos que vêm de fora vão virando axiomas que vêm de dentro. O axioma é uma afirmativa de que aquilo realmente tem um valor intrínseco dentro dele. Então, dentro desses fatores, nós temos passagens que podem ser relatadas aqui em público, e eu vou me referir a uma delas. Em 1921, o casal Henrique e Helena esteve em São Lourenço, e foi quando aconteceu o esteio espiritual para a obra. Eles foram fazer uma visita chamada Montanha Sagrada, uma montanha de São Lourenço, e lá assistiram o chamado Cavaleiro das Idades, que lhes cobrou um compromisso. Mas para que isso acontecesse, vamos dizer assim, o supremo valor espiritual que existia no Oriente, que estava contido num ser tibetano, conhecido por Sheptezum Idama Tuktukambog do Gegei, que é da linhagem dos Gegei, da qual também faz parte Gengis Khan, um Khan. Ele estava, certo dia, reunido com os marambas. Marambas são discípulos que auxiliam diretamente esses seres de alta envergadura espiritual. E os marambas estavam conversando, quando de repente ele pediu que chamassem, que eles prestassem atenção num tapete que estava no meio da sala e que se queimasse um perfume de incenso chamado fatil. Nesta queima, o tapete como que se elevou misteriosamente e apareceram 2 jovens subindo esta ladeira, esta montanha, e quando lá chegaram, se ajoelharam. Todos viram que isso aconteceu. Nesse momento, o Bogdo Khan, da linhagem, como eu disse, de Gengis Khan, que foi tido como um grande ser de massacre dos povos, né? Porque essa história dos massacres eu vou explicar um pouco daqui a pouco, né? Porque está ligado a figuras da história. Mas então, queimava-se esse fatil e ele apontou para o centro deste tapete, onde estava uma montanha e os jovens subiam. Quando esses jovens se ajoelharam para prestar o compromisso que estavam assumindo, passou-se a evolução do Oriente para o Ocidente. E ele apontou e disse assim: eis os meus sucessores a quem passa o meu madeiro. Madeiro é o báculo. O báculo é a condição espiritual dos povos. Né? Então, ao dizer isto, ele recuperou o sentido da visão que estava comprometida há muito tempo. Abriu os olhos para fazer a passagem do Oriente para o Ocidente. Então,
a evolução passou do Oriente para o Ocidente. Tem várias histórias e lendas do Oriente que dizem isso, né? Especialmente na Índia e no Tibete. Então, o Thakura Bey, que era o local de oblações e de orações do Oriente, passou a ser uma passagem propriamente dita do Oriente para o Ocidente. Então, daí vem toda a deficiência dos povos que visitaram o Brasil e de todos os acontecimentos que despertaram a nova missão do Ocidente. Então, do ex-Oriente Luz, a luz vem do Oriente, passou a ser o ex-Ocidente Luz, a luz vem do Ocidente. E povos visitaram o Brasil, incontáveis povos, especialmente os felizes, né? Por onde se formou também uma tríade, que era o rei Fenício, o Badesir, que numa das vidas foi, como reflexo e como tucuísmo, Ademar Pereira de Barros, que reconhecia o mestre, o professor, que teve uma das vidas, o próprio Cristo, e ele teve um encontro com nada menos do que Eugênio Pacelli, Papa Pio XII, que era Pedro. Então, Pedro era realmente quem deveria fundar os alicerces da Igreja pública, chamada Igreja Católica. E essa Igreja Católica, ela se afasta de uma obra escrita por Blavatsky, que ela esclarece a origem do ritual na Igreja e na maçonaria. Porque para os profanos, que são aqueles que estão fora do templo, eles comparecem, fazem cerimônias e vão embora. Mas os que são de dentro do templo são os que têm nesses, ou semente, são aqueles que vão se iniciar. Não é? Então, a diferença entre missa e messes. Missa para os de fora e messes para os de dentro. Esses de dentro se dedicam integralmente a esta busca que lhes é esclarecida pelo dom dessa ligação que tem com estes planos. Né? Mas a ligação é gradativa. Né? Vai como que se abrindo uma ligação osmótica, uma membrana, que faz com que o que está fora passe dentro e o que está dentro passe fora. Então, esta troca é que faz o real crescimento do ser humano. Isso em termos esotéricos. Eu estou falando de área esotérica, né? Embora utilize muitos termos e muitas palavras do nosso vernáculo, o significado e o sentido é que tem que ser esclarecido. Então, o bem bom belo. O que faz o bem? O bem combate e se contrapõe ao mal. O belo é a formosura ou a estética que a alma precisa ter para se afeiçoar ao espírito. E o bom é o que se contrapõe ao ruim. Não é? Então, eu digo sempre, não existe nada no mundo que não pode ser melhorado, se tornar melhor do que já é. Vamos dizer assim, vamos dar até um pouquinho de eufemismo, né? Mais bom do que já está. Nós temos que tornar excelentes o nosso comportamento. Claro que não é da noite para o dia, nem é uma permanência. Nós temos passagens pelo mundo. Essas não são proibidas, elas são reservadas e devem ser, o quanto possível, não habituadas para não se tornarem vícios, se tornarem dependentes daquilo que você escolhe. Não pode existir dependência. Não? Então, a dependência é que leva ao vício. A repetição de hábitos leva ao vício. E há o momento em que o vício subjuga a alma. E o indivíduo torna-se um viciado. Ele se deleita com a alma na matéria e não presta atenção e toma cuidado da alma com o espírito. Isso tem que ser alguma coisa medida, pesada e contada. Então, o medido, pesado e contado é alguma coisa que nós temos que fazer no inventário sistemático, quase que ininterrupto. Mas isto não é tão difícil. Com o tempo que você grava esses padrões e começa a praticá-los e a perceber os seus valores,
Esses padrões vão dizer a você como deve ser o seu comportamento. Então, você na vida escolhe uma filosofia, né? Essa escolha é um pouco aleatória, mas a filosofia também vai te trazendo uma resposta. Então, tem uma filosofia de vida e tem uma filosofia da vida. Essa que ele mostra. Então, você aos poucos vai substituindo a filosofia de vida pela filosofia da vida. E vai valorizando, ou valorando aquilo que vai significando o seu esplendor. Você vai se esplendorizando. Então, aí você pratica as virtudes, não porque elas são tidas como virtudes, porque elas vão lhe provocar um bem-estar diferenciado na vida. Elas vão te dar esse esteio de sentir espiritual. Está nessas 3 palavras. Bem, belo. Então, tudo que se opõe a isto deve ser medido e deve ser evitado dentro do possível para que os vícios não assumam, venham a assumir as suas vidas. É para isso que existe. Então, eu fiz algumas anotações que eu vou chamar a atenção. O homem coloca limites a si próprio através da acomodação. Então, a acomodação é tida no Oriente como a fonte de todos os pecados, os defeitos, né? Que é a preguiça. Chama-se em sânscrito Indriya Graha Karma, ou seja, gera um processo kármico. Né? Então, ciências, elas são culturadas porque elas se servem de paradigmas. E esses paradigmas constituem uma constelação de crenças que vão servir para as pesquisas. Acontece que esses paradigmas, com o tempo, vão sendo superados. O homem não pode entender aquilo que ele não muda em si, porque ele sempre vai tentar jogar na vala do seu entendimento os grandes ensinamentos que a própria ciência dá à vida. Então, a ciência tem, no aspecto físico, muita justificativa de explicar a vida. Agora, outra atitude que nós temos que tomar, que está na ética humana, a ética é comportamento, é atitude, é nobreza, é justamente fazer as coisas para o melhor a si próprio e aos outros. Né? Então, a ética está, inclusive, na estética. É a atitude que se tem de aprimorar a própria estética. É um processo ético de comportamento que não se vê muito comum, é um processo raro de comportamento. Então, isso que vai enobrecendo as pessoas. Outra anotação que eu fiz. A virtude em si não existe, é um ideal, e só existe quando ganha campos de concepção e de atuação. Né? Atuação. Não é só entender ou escolher, é praticar. Quem é não diz, não é. Esse é outro axioma. Quem se ufana de ser alguma coisa, não é. Quem não se ufana e faz coisas acertadas por a lei da evolução, é. Então, quem é não diz, e quem diz não é. E tenta-se atingir a equanimidade, que é justamente você encontrar um equilíbrio, porque a verdade nunca está no extremo, ela está sempre na meação das coisas. Né? Os latinos diziam médio virtus, ou seja, a virtude está no meio. Então, isso que traz tranquilidade, moderação, serenidade, justiça, ânimo, sempre igual, consciente do que fez ou no que diz. E então, no latim, se fala que a virtude está no meio. Reconhecer os direitos de cada um é difícil. O que não pode é reconhecer um direito que vai destruir a ele próprio e aqueles que estão vivendo no mundo. Então, isto nós temos de fazer oposição. Tá? Um conjunto de princípios imutáveis de justiça é que vem constituir, que deveria constituir o direito objetivo. Eu estou no mercado porque fui juiz, exerci a minha profissão como julgador, e nunca me prendi aos textos escritos, mas sim às circunstâncias da vida. E procurei ser justo com cada um.
distribuir a justiça de acordo com o merecimento daquele envolvido na contenda. E tive oportunidades maravilhosas de receber agradecimentos até daqueles que perderam. Né? Isso acredito que seja um passo importante nas nossas evoluções. Cada um deve cuidar disso. Né? E a simetria, então, é a adaptação da regra ao caso concreto, para tornar mais justo. Mais justo. Então, tem os princípios gerais do direito, a equidade, e as interpretações têm que ser feitas de acordo com as circunstâncias que se apresentam. Eu tinha uma quantidade enorme de processos, me estressei, me aposentei antes do que deveria, não esperei subir no tribunal nada, porque estava profundamente fatigado. E entre perder a saúde e a vida, escolhi a saúde e a vida e estou agora atuando dentro do campo da espiritualidade. Né? Então, os aforismos, os axiomas, eles são os que se apresentam dentro da nossa vida. Os inertes e aproveitadores são usurpadores do valor humano e não podemos concordar com isso. Nós temos que ter uma dupla atuação, que é sempre um jogo de palavras fértil. Né? A humildade sem servilismo. Na época da Idade Média existiam suzeranos e vassalos que eram servistas. Então, obedeciam sem pensar. Você pode ser humilde sem ser servil. E você pode também ser altivo sem arrogância. Aí é um movimento movido pela espiritualidade. Você não precisa ser arrogante. Você pode ser altivo dentro do seu conhecimento e sem menosprezar o próximo, justamente trabalhar para que ele entenda de onde provém a sua altivez, para que ele saber que no mundo dele, na vida dele, também a altivez pode ser alcançada. Né? É ser e não apenas estar, é ser. Cada um cumpre o seu dever. Evoluciona e proporciona os conhecimentos e atitudes para a evolução do próximo. Diz Henrique José de Souza, a felicidade de cada um está diretamente envolvida com a felicidade do próximo. Então, não é possível ser feliz fazendo um outro ser infeliz. Não é assim possível. Não? Então, que vive para não servir, não serve para viver. Então, nós temos que, inclusive, servir a nós próprios, aos nossos valores. Nós temos que prestar atenção nos nossos valores e enaltecê-los, sem atender uma soberba, e sem que sejamos arrogantes, mas saber que temos esses valores dentro de nós, e com isso vamos evoluir. Então, as palavras do autor, eu estava lembrando do dia, mencionadas por José de Souza. Ó, tu, Senhor, que fazes entrar a noite no dia, entrar o dia na noite. A ti mais vale a pena do sábio do que o sangue do mártir. Não temos que matar. Nós temos que enaltecer os valores, fazer com que as pessoas se afeiçoem a esses valores. E também enaltecer si próprios esses valores. Todos os temos. Porque, sendo filhos do Criador, somos partícipes da própria criação. E é assim que a gente tem a atitude. Não? Então, a permeabilidade é que cria o plano da espiritualidade. É uma prática indúbita do bem, bom e belo. Eu chamaria esses três valores de os esteios da eubiose. Sempre que você estiver em dúvida, opte pelo bem. Sempre que você estiver em dúvida, opte pelo bem. E sempre que você estiver em dúvida de admirar uma deformação, opte pelo belo, que é o estético, dentro do qual está a própria ética. Então, o processo seria, em comparações humanas, de ética e estética. É assim que funciona. Portanto, meu prezado Eustáquio, esta é a mensagem que posso passar, não precisa ser mais longa que isso. Acho que o que poderia ser dito e esclarecido, a minha possibilidade de esclarecimento, que aí o valor é individual, não posso avaliá-lo, mas procuro ser claro naquilo que falo, né? Porque fiz os cursos, estudei muito a língua pátria, conheci grandes pensadores e me afeiçoei a eles, para poder entender também a vida.
Fala, meu querido. Ficou muito bom, Eurênio. Ficou ótima a sua explanação. Por isso que eu deixei você fluir no raciocínio. Às vezes isso é necessário, né? Geralmente eu intercedo e corto muito o pensamento, mas foi muito bom. Ficou muito inteligível. Eu acho que foi uma grande contribuição que você deu para o público do Vida Inteligente nesse evento em comemoração que a gente está fazendo agora no final do ano de 2022 e que serve como subsídio, né? Todo esse ensinamento que nós passamos através dos convidados serve como subsídio, serve como carga renovada, digamos assim, serve como reflexão para a gente entrar no novo ano, no novo exercício, com força total, um discernimento diferente, com uma nova consciência. É assim que a gente tem que fazer. Pensar no bem, no bom e no belo, que foi o tema da sua bela explanação. Queria te Então, agradecer. porque as paixões nos arrebatam e nós, às vezes, fazemos coisas que não estão conforme a evolução. Se nos arrebata, temos contra, xingamos, fazemos uma série de peripécias, né? Mas estamos pensando que todos estão tentando evoluir, mesmo os que falham e erram. Mas tem oportunidade de reparar seus erros. Agora, aqueles que não têm são nocivos à vida social. Então, a esse o combate tem que ser incessante dentro das proporções e não eliminar do polo da evolução. Não se eliminam polos, tenta-se modificar os polos ou sair fora do raio de ação que nos prejudica. É um direito de defesa que nós temos. Mas dizer o mais acertado que temos para nós é uma responsabilidade, é um dever. O que é a diferença entre obrigação e dever? Obrigação você tem que fazer, queira ou não queira. E o dever você abraça como alguma coisa que realmente está lhe fazendo bem. É assim. É isso. Eurênio, meu irmão, mais uma vez, saúde, sucesso, um excelente final de ano e que você esteja sempre bem. Também a você, está aqui. Eu sei que ainda teremos várias conversas antes que esse vídeo vá ao ar, e nós vamos furilando melhor o que quisermos dizer, para que você, pessoalmente, como meu irmão, entenda, né? Cada vez mais. Não sou eu que explico, você que entende, é diferente. Tá bom. Assim espero. Fraterno abraço e um feliz sempre, Eurênio. Até a próxima. Saúde, querido. Feliz para você também. Obrigado. Tchau.